Chegamos ao último capítulo desse livro tão incrível, que vai se apresentar no formato de perguntas e respostas. Estamos estudando o passe como cura magnética da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Perguntas e respostas. O passe tem contraindicação? Não, todos podem tomar passes, desde crianças tenras a pessoas de idade provecta. Mulher grávida pode dar passes? Não deve. Praticamente a mulher na gestação está vivendo um processo peculiar de mediunidade, em que um ser está se materializando em seu útero. Ela já está sob ação direta do espírito reencarnante, recebendo o impacto da sua influência, e deve ser resguardada nesse processo. O inverso deve ser estimulado. A gestante deve receber os benefícios do passe magnético. Nós vimos como isso é importante. A mulher pode dar passes nos dias em que está menstruada? Sim, pode, sem problemas. Mesmo uma pessoa que nunca deu passes pode fazê-lo em situação de emergência? Resposta: sem dúvida, pode. Os benfeitores auxiliarão, valendo-se do elemento de boa vontade. O passe pode ser dado fora do centro espírita? Sim, pode, em caso de emergência, nas residências, em caso de doença ou outro impedimento que impeça a frequência imediata à casa espírita, nos hospitais, casas de saúde, quando os pacientes o solicitarem. Mas há permissão para dar passes em hospitais? Não há, a não ser em um ou outro hospital. A exceção importante é o Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo, que passou a permitir os passes a pedido da Associação Médico Espírita de São Paulo. Quando há permissão oficial e definitiva nos hospitais, compete ao movimento espírita batalhar para consegui-la das autoridades competentes. Do mesmo modo que existem esses hospitais, as capelanias católica, evangélica, israelita e outras. Os espíritas também deveriam ter o direito de levar o conforto aos doentes que o solicitarem. Esse livro foi escrito faz tempo e hoje em dia já todo paciente tem direito à sua assistência religiosa, seja ela qual for. E também, cá entre nós, uma opinião minha pessoal, o seu familiar, quando vai visitar uma pessoa sua, a sua família no hospital, ela pode naturalmente dar um passe no seu parente sem problemas. É o momento dele de visita. Continuando. Como o passista deve atuar no hospital? A equipe incumbida de atuar nas áreas hospitalares deve ser organizada e treinada para agir da forma mais discreta possível, com ênfase na doação amorosa. Desse modo, seria alertada para cultivar vibrações de solidariedade e amor, de forma introspectiva, evitando qualquer manifestação ruidosa que pudesse desrespeitar o ambiente de dor e resgate em que é chamada a colaborar. Vocês imaginam, meus amigos, opinião minha, se a enfermagem, se os técnicos de enfermagem, se os enfermeiros também ministrassem um passe nesses pacientes com discrição, não é verdade? Seria interessante promover a cura, mas isso é uma opinião minha, pessoal. Continuando. Portador de câncer em tratamento pode continuar a dar passes? Não, não deve. No tratamento do câncer, ele vai precisar de todas as suas reservas de fluido magnético do duplo etérico ou corpo vital para o seu próprio restabelecimento. Vai precisar também da força vital que puder obter por meio do passe, ou seja, ele tem que tomar passe, ele tem que receber passes e não ministrar passes. Mas, e no final do tratamento, quando estiver em período de saúde aparente? Os pacientes em período de remissão do câncer devem se abster até de receber alta definitiva do tratamento, porque, como alertamos, vai precisar de todos os seus recursos do corpo vital. O passe pode, por acaso, ser dispensado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. No caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo de cura, de força curadora. Nas chamadas cirurgias espirituais, é necessário utilizar objetos cortantes? Não. As cirurgias são feitas no perispírito, de modo que o médium pode adaptar-se ao fato de não precisar gerar corte, perfurações e sangue para realizá-las.
Por que os médiuns de cirurgias espirituais, em geral, não permanecem muito tempo na tarefa? Porque começam bem e terminam mal. No princípio, há um forte ideal. Depois deixam-se vencer pelo apelo material, passam a cobrar, ou seja, a pedir dinheiro em favor disso. Esquecem-se de que é preciso dar de graça o que de graça recebeu. Largam o ganha-pão de cada dia e passam a oferir lucro financeiro com o exercício da mediunidade. Para não errarem mais, a espiritualidade os chama mais cedo à desencarnação. Então, meus amigos, é dar sem pedir nada em troca, não é? Todos temos o nosso trabalho do dia a dia para o nosso sustento. O trabalho mediúnico é feito à parte, em momento adequado. Continuando, em que estado o passista fica durante o serviço espiritual? Por meio da prece, ele fica em pleno contato com os benfeitores presentes. A oração mantém o seu espírito em comunicação com o invisível, e o profundo manancial de energia silenciosa que flui durante o trabalho recolhe pela intuição e orientação precisa. Como o passista repõe as próprias energias? Muitos grupos adotam um sistema de doação fluídica final entre os passistas. Além disso, há o trabalho conjunto com a espiritualidade superior, quando ao final de cada trabalho o passista repõe as suas energias, uma boa noite de sono, alimentação saudável, completam a reposição. O passe penetra o halo vital ou a aura dos doentes? Sim, o passe modifica o halo vital ou a aura dos doentes, penetrando-a, provocando modificações instantâneas. Que é que o passista doa? O passista doa fluido magnético, ou fluido vital, ou ectoplasma, um subproduto do fluido cósmico. No passe misto, doa também o magnetismo espiritual dos mentores do mundo maior, que é derramado sobre ele durante a transmissão do passe. Existe um reservatório ilimitado dessas forças? Sim, o reservatório ilimitado é o universo inteiro, por onde circula a fonte permanente, o fluido cósmico, de forma contínua e incessante. A virtude, entre aspas, que saiu do Cristo era esse mesmo fluido? Sim, o fluido magnético do Cristo, de qualidade altamente pura, era aplicado por vontade vigorosa, com efeito único, algo inabordável ainda para nós. Quem somos nós, meus amigos, para saber, não é? Do Cristo. Mas Jesus não operou milagres? Não, no sentido como é entendido pela maioria das criaturas humanas, que veem os fenômenos como ocorrências fora das leis da natureza. Todas as curas de Jesus, embora de intenso impacto, por serem instantâneas, obedecem às leis naturais, ainda desconhecidas em suas causas profundas, segundo o próprio Cristo. Tudo o que ele fazia, nós podemos fazer. A aplicação do fluido magnético é algo, portanto, perfeitamente possível para todo ser humano. O que faz toda a diferença, naturalmente, é a evolução espiritual incomparável do Cristo. Por que existem diferentes modalidades de cura? Podem ser instantâneas, lentas ou de tempo variável, conforme a qualidade e quantidade do fluido magnético e o poder da vontade que dirige a sua aplicação. E eu continuo, da necessidade do paciente. Às vezes, para o paciente estar doente, é mais curativo do que tirar a doença dele. Muitas vezes o mal que ele sente físico é o que o evita dele fazer erros maiores. Então precisamos entender que às vezes a doença é a cura. Continuando, fluidos espirituais têm algo a ver com os fluidos da matéria? Os fluidos da ciência humana referem-se à matéria física conhecida. Na conceituação da espiritualidade superior, existem fluidos muito diversificados, espirituais, perispirituais, etc., que estão relacionados à matéria desconhecida, ao fluido cósmico e a todos os seus derivados. Por que é importante estudar os fluidos na aplicação do passe? Porque o fluido é o veículo do pensamento. Este atua sobre ele e navega no seu campo de atuação. Existe um sem número de fluidos a expressarem sentimentos de natureza diversa, como os do ódio, da inveja, crueldade, etc. Assim como há como produto do pensamento amor, ternura, bondade, etc.
Há, portanto, fluidos benéficos e maléficos. A nós compete a tarefa de administrar. Qual a importância do pensamento? Com o pensamento, co-criamos o nosso próprio envoltório de apresentação. Através de pensamentos, palavras e atos, construímos nosso destino, o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. De que forma os espíritos atuam sobre os fluidos? A manipulação se dá por meio do pensamento e da vontade. Qual o fator que aumenta a ação magnética do passista? O cultivo de pensamentos bondosos, generosos, de ações correspondentes. Não basta, porém, ter energia doada, é preciso que o beneficiário se coloque à disposição para receber. É necessário tocar o corpo do receptor? Não há. O melhor sempre é não tocar. Que mais o passista deve evitar? Qualquer tipo de exibicionismo, como a gesticulação excessiva, ruídos, respiração ofegante, bocejos, cacoetes diversos. Os passistas devem ser fichados? Por que não? Se eles o são no mundo espiritual, por que não seriam aqui, enquanto encarnados? O êxito do trabalho pede experiência, horário, segurança, responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. Não devemos menosprezar a lei divina que nos conclama observar as linhas da lógica, da organização e da obediência. Aqui se refere a estar registrado no seu centro, estar fiel ao seu centro espírita, estar presente, ter horário e sempre não faltar, estar matriculado no trabalho de passes. Embora não faça mal, uma pessoa eventual que queira trabalhar ali pode, até pode mesmo, colaborar se o número de pessoas assistidas for muito grande. Continuando. Mas o passista tem direito a faltas? Sim, em caso de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem, inevitavelmente, pequenos prejuízos, resultantes de natural desajuste da equipe. E a melhor preparação para o passe? Participar das reuniões de estudo ou esclarecimento doutrinário, que em geral antecedem o trabalho de passe, melhorar a cada dia o amor aos semelhantes. Muitas vezes os passistas descuidam da própria saúde. O que fazer? Ter o compromisso com o corpo físico como se ele fosse viver eternamente, evitando desgastes emocionais, como a mágoa, o ressentimento, cuidar da nutrição, verificar a pressão arterial e os dados sanguíneos básicos para o controle da saúde de forma satisfatória. Terminamos aqui esse estudo. O vídeo seguinte será para toda a bibliografia estudada para este trabalho. São 21 telas com um intervalo de alguns segundos cada, de modo que possam ser paradas para a anotação que desejarem. Então, vocês toquem o vídeo, tem uma musiquinha calma. Se vocês querem anotar, pausa o vídeo, anota o que precisar. E sempre ponho à disposição. Os livros que eu estiver em PDF estão disponíveis a quem me procurar. Eu tenho esses livros e posso fornecer com facilidade. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e vamos esperar todos vocês no próximo livro. Em breve temos novos livros. Um grande abraço e até mais.